Olá, estamos de volta com o PernambuCast, o podcast da revista Algo Mais. Eu sou Rafael Dantas, repórter da revista, e hoje nós conversamos sobre um tema estratégico para o desenvolvimento do Nordeste, que é a infraestrutura ferroviária, que a gente vem nos últimos anos tendo algumas dificuldades com isso. Para tratar desse assunto, nós hoje temos uma convidada super especial, que é a professora e economista Tânia Bacelar. Seja muito bem-vinda, professora Tânia. Bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente não sabe mais quando é que o pessoal vai assistir. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, né? A TGI tem feito um trabalho muito importante de debater Pernambuco, então vamos contribuir com isso, tá? Muito bem, professor. Eu também tenho essa dificuldade de dizer bom dia, boa tarde, boa noite, leitor, ouvinte, telespectador, enfim, eu também tenho esse mesmo problema, professora. Deixa eu fazer uma breve apresentação, embora a gente não precise apresentar, né? A professora Tânia Bacelar, ela é economista e sócia da CEPLAN, com a longa trajetória dedicada aos estudos das desigualdades regionais, do desenvolvimento do Nordeste e das políticas públicas no Brasil. Ela foi secretária de Planejamento de Pernambuco, diretora da SUDENE, é uma referência nacional nesse debate sobre infraestrutura e integração regional. Professora Tânia, quando a gente olha hoje para os mapas dos investimentos ferroviários no Brasil, o que é que ele revela sobre as desigualdades regionais? Veja, o mapa das ferrovias é um mapa novo. A gente fez uma opção lá atrás de investir em rodovia, né? Um país continental que resolveu fazer o transporte de mercadoria de pessoas por rodovia, não é? Isso tinha a ver também com o momento da instalação da indústria automotiva, foi mais ou menos coincidente, o governo JK, que a gente tomou essa prioridade. E as ferrovias foram subestimadas, tanto que, ao invés de melhorar, houve uma espécie de sucateamento de ferrovias que a gente já tinha. O Nordeste é um exemplo desse movimento. Hoje a gente está num outro momento. É um momento que finalmente a gente está vendo que um país como o nosso, com o perfil produtivo que a gente consolidou nas décadas recentes, ferrovia é um meio de transporte muito importante, né? Então, acho que o debate para o Nordeste tem que ser feito nesse momento em que, por exemplo, a China tem interesse na América do Sul e está apoiando um projeto do governo federal de instalar novas ferrovias no Brasil. Então, é um interesse brasileiro hoje, mas é um interesse também chinês, que dialoga com esse debate que a gente tem hoje do comércio mundial, principalmente entre os Estados Unidos e a China, não é? Então, tem uma mãozinha chinesa aí empurrando o projeto, que hoje é um dos projetos estratégicos do novo PPA do governo federal, conduzido pela ministra Simone Tebet. Ela tem feito um esforço grande nesse projeto, viajou à China recentemente para fechar algumas negociações, e é um projeto que revaloriza as ferrovias e engata o Brasil nesse novo ambiente do comércio internacional mundial. Portanto, é um projeto estratégico. Agora, é um projeto de longo prazo. Não é para acontecer nos próximos anos, né? Mas se a gente não planejar o futuro, não acontece. Então, a gente tem que olhar também para ele com um olhar de longo prazo, pelo próprio tempo de implantação e de reordenamento dos fluxos de mercadoria que ele vai fazer, né? Tirando da estrada para ferrovia em vários lugares do Brasil. A gente falou muito tempo sobre a Transnordestina, né? Esse projeto é o projeto da Ferrovia Bioceânica, né? Que vai até a Bahia, né? O sul da Bahia. Né? Então a gente fala hoje de dois projetos assim maiores aqui na região, né? Um é a Ferrovia Transnordestina, né? Que tinha originalmente essas três pernas, Piauí, Pernambuco e Ceará, e esse projeto Bioceânica, né, que ele corta todo o país, né, corta a América do Sul, né, para conectar-se ao Oceano Pacífico. Mas a gente conversando um pouquinho antes do nosso episódio e até em outros momentos, a senhora destacava que apesar desse projeto, e é um projeto muito ousado, a gente ainda tem poucos investimentos quando a gente compara com o restante do Brasil. Como é que é a sua avaliação, professora, sobre essa desigualdade regional de investimento ferroviário? Veja, como eu estou dizendo que o principal investimento
que está no PPA, que elas chamam de Rotas da Integração Sul-Americana. O mapa deixa muito claro que o Nordeste não é prioridade, e que a única ligação importante que tem é a bioceânica chegando a Ilhéus, no sul da Bahia. Então, o Nordeste terá uma ligação, mas uma ligação lá no final da região, né? A gente tem uma ligação importante, que é o Porto de São Luís. O Porto de São Luís faz uma ligação para o oeste, e aí foi a presença da Vale, principalmente, que termina escoando o minério dela por Itaqui, né? Então, eu diria que nos dois extremos do Nordeste vai ter, a médio prazo, uma articulação importante com esses eixos ferroviários que estão sendo remodelados agora. O miolão do Nordeste é que é a discussão, que é onde está a Transnordestina, né? Então, hoje a gente tem um debate muito grande sobre a Transnordestina, que também está no PPA, né, nesse conjunto de investimentos ferroviários, mas que sofreu uma mudança recente de trajetória importante a favor do Ceará e a prejuízo de Pernambuco. Né? Hoje, quando a senhora fala desse mapa de investimentos, né, nacional, né, que tem muitas ferrovias para o sul, sudeste, centro-oeste, por que essas regiões, né, os setores produtivos, conseguiram, né, tantos projetos e aqui a região Nordeste ficou tão distante disso, professora? Porque são os grandes produtores de grãos e minérios do país. O Nordeste, eu levantei um dado aqui, eu acho que ele representa 8% desse volume total de exportações dessas atividades no Brasil. Então, a gente é 15% do PIB, mas é 8% da produção de minérios e de grãos do país. Então, não dá para dizer que é botar prioridade aonde não tem o grosso da produção. Então, eu diria que a explicação é econômica, é porque a produção de grãos e a ocorrência de minérios não é o forte do Nordeste. Né? O pedaço do Nordeste que entrou nessa dinâmica dos grãos, que é o que a gente chama de Matopiba, ele está fazendo articulação com o Pecém e com o Piauí, agora que é um grande produtor. O Piauí mudou completamente quando o sul do Piauí passou a produzir grãos, engatou nessa dinâmica dos grãos. Né? Então, ele está dando conta das novidades que aconteceram também no Nordeste, mas o macronúmero é esse. A gente não podia esperar ser o foco dos investimentos quando a gente não é o foco da produção que esse tipo de meio de transporte carrega. Né? A senhora há algum tempo já vem defendendo a integração da ferrovia Transnordestina com a ferrovia Norte e Sul. Esse projeto, né, que até já tem aparecido aí a partir das suas provocações, né, nos planos de governo, ele reduziria um pouco essa diferença que a gente tem, né, de competitividade da nossa ferrovia, da nossa região com as demais? Veja, quando a gente olha esse mapa das ferrovias, aí eu acho que eu até sugeria que colocasse esse mapa para as pessoas que estão nos ouvindo, fica muito nítida a importância da Norte-Sul. Não nesse modelo novo, mas há muitos anos, um eixo estratégico de integração ferroviária do Brasil era a Norte-Sul, né, que veio do período militar. E a gente discutia a Transnordestina sem engatar no Norte-Sul. Quando a gente olhava no mapa e ficava em Eliseu Martins, esse trecho entre Eliseu Martins e a Norte-Sul era um vazio, tá certo? Mas a Norte-Sul é um eixo de integração. E no projeto novo da ministra, ela continua sendo importante. Não está nos investimentos, porque praticamente já está feita. Então, eu sempre achei que para o Nordeste era muito importante engatar nessa dinâmica que mobiliza o eixo central do Brasil. Não é? É certo que a Transnordestina, mesmo no modelo anterior completo, ela não chegava aí, ela parava em Eliseu Martins, e isso sempre me incomodou muito. Mas eu percebo que essa discussão avançou, provavelmente porque o Ministério do Planejamento hoje tem esse olhar para o Brasil todo, e o PPA que está sendo aprovado agora
faz esse link de Eliseu Martins até a Norte-Sul, dizendo que é preciso fazer estudos de viabilidade. Tudo bem, ninguém vai fazer um investimento desse sem estudo de viabilidade econômica. Agora, só anunciar que vai fazer estudo de viabilidade já é um bom sinal. Então, eu continuo defendendo que, pelo menos, os estudos de viabilidade sejam feitos para que a gente possa ter um traçado de Transnordestina que não é só esse que está aprovado hoje. Né? E a senhora há muito tempo vem falando sobre essa questão da necessidade da integração, né, da região Nordeste, né, com esse Mercosul, né, com os demais países da América Latina. Isso é muito difícil sem essas conexões ferroviárias, né, pela própria distância geográfica que a gente tem, né, professora? Agora o Nordeste fez um investimento importante nos portos. Né? A gente hoje tem 4, pelo menos, grandes portos na região. Itaqui se consolidou, Pecém se consolidou, Suape, não é? E os portos da Bahia também. Então, nos grandes locais do litoral nordestino, a gente tem portos modernos, atuantes, porque não é só ferrovia, a gente tem uma mudança também no transporte marítimo. E o Nordeste também tem que olhar para o transporte marítimo, porque uma das características do Nordeste é ter um grande litoral. É uma das dos nossos ativos é ter um grande litoral. Então, ter portos competitivos e modernos hoje também é muito importante. E aí, vindo para a China, não é? A China ela é um ator importante nesse projeto das ferrovias, mas ela não está esquecendo o transporte por via marítima. Ela está, quando a gente olha o programa chinês de investimento e de comércio, a via marítima aparece com muita clareza. Não é à toa que tem a discussão do canal do Panamá. Tá certo? É porque os Estados Unidos sabem muito bem que para a China também é importante o transporte marítimo, e o canal do Panamá é estratégico. Né? A senhora falou aí muito da China agora, né, que é esse financiador desse grande projeto, né, de conexão com a Bahia. A gente pode ter alguma preocupação maior nesse momento de tensão de China e Estados Unidos com esse investimento, já que, querendo ou não, cria uma estabilidade política e econômica aqui na região. Isso pode ameaçar esse projeto, professora? Eu acho que isso ameaça tudo, entendeu? Quer dizer, hoje a gente está num momento tão delicado, né, de reposicionamento mundial, que eu acho que a gente tem que estar sempre atento ao que está acontecendo por aí, né? Então, o próprio reposicionamento da União Europeia também precisa estar na nossa agenda. Sim. Até enquanto está favorável à América Latina, não é? Até ajudou a sair o acordo que a gente negocia há tanto tempo, mas isso é sinal dos tempos, é que a gente vive num contexto mundial de ebulição, eu diria. Tá certo? E uma das ebulições são as transações comerciais. Uma das disputas estratégicas está no comércio mundial. E o Brasil tem um grande litoral, é um país com a economia muito importante do mundo e é um grande exportador, se transformou num grande exportador. Então, nitidamente, isso é uma agenda para o Brasil e para o Nordeste. Né? Então, como eu já disse, que tem um litoral grande, tem vantagens importantes, como eu estou dizendo, no transporte marítimo, e hoje tem dificuldades no transporte ferroviário. Né? Inclusive, essa agenda, né, do Mercosul com a União Europeia é algo muito mais recente aqui nas nossas discussões. Né? A gente já estava no radar, mas parece que saiu com alguma velocidade, né, por conta dessa crise do multilateralismo, né? E que as ferrovias elas ajudariam a dar uma maior competitividade, né, para a base econômica local, já que a gente vai ter um acesso a um mercado muito grande europeu, mas também vai receber esses produtos de lá. Né? Então, sem essa discussão da competitividade, né, dos setores econômicos locais, a gente pode estar entrando também num cenário de alguma vulnerabilidade, né, professora? É verdade. Professora, a gente falou um pouco sobre a Transnordestina, mais sobre a Norte-Sul, né? Qual o impacto que essa mudança no projeto ela pode ter para aqui, para Pernambuco, né? A gente tem que lembrar, né, que antigamente a gente tinha até uma malha ferroviária que ela vinha todo o litoral, né? Que ela ligava até a Bahia, ligava até Natal, né? E tudo isso já foi perdido, né? Hoje, qual é o prejuízo para Pernambuco de sair desse eixo central da ferrovia transnordestina? Veja, eu entendo que tem um prejuízo, né? Como você falou, Suape
é um porto sem ferrovia hoje, né? Embora seja um porto muito competitivo para o transporte marítimo, é um porto sem ferrovia. Então, não quero negar que isso é uma perda para Pernambuco. Mas eu acho que a gente está supervalorizando essa perda. É um pouco isso que eu vou usar dizer para você. Eu acho que tem um sentimento de perda muito forte. Às vezes eu penso que é porque a gente perdeu para o Ceará. Certo. Então, como tem uma competição histórica entre Pernambuco e Ceará, o Ceará está dinâmico e está diminuindo a distância que tinha entre a economia cearense e a pernambucana, estruturou um sistema portuário importante, não é? Então, a perda para o Ceará, eu acho que bateu no coração de Pernambuco. Essa perda eu explico por decisão empresarial e não por decisão governamental. Porque a via é uma via privada. Não é? Como o modelo de transporte ferroviário no mundo tem combinação entre ferrovias públicas e ferrovias privadas. E as ferrovias privadas têm uma presença muito importante no mundo inteiro e no Brasil também. Então, ela é uma ferrovia privada. Então, por que Pernambuco perdeu? É porque o grupo que faz a ferrovia, né, ele montou uma estratégia de integração do grupo empresarial que se resolveu com o PECEM. Antes, quando começamos a rediscutir a ferrovias, a Transnordestina, lá no primeiro governo Lula, né, eu lembro que o ministro era Ciro, e Lula tinha 2 projetos estratégicos para o Nordeste. Era a transposição do São Francisco e a Transnordestina, todos os 2 na mão de Ciro Gomes, certo? Então, a discussão da Transnordestina vem daí, mas era uma discussão onde você não tinha o contexto mundial e brasileiro que a gente tem hoje, não é? E o Ceará avançou, a CSN resolveu fazer a integração, é legítimo como estratégia empresarial, e aí Pernambuco ficou menos importante para eles do que o outro trecho, e eles terminaram devolvendo o trecho pernambucano. Então, tem uma razão econômica que não dá para a gente contestar, tá certo? E não foi decisão pública. A decisão lá atrás era de que era uma via feita pelo setor privado, como outras vias no Brasil, muitas delas são feitas e operadas pelo setor privado, não é? Então, a gente perdeu aí. Mas a decisão é uma decisão empresarial. Certo. Professora, esse projeto, né, ele foi retirado, né, da Transnordestina no final de 2022, ali nos últimos dias do governo Bolsonaro, né, foi recolocado, né, no plano de governo atual, né, tá devagar, né, devagarzinho, mas tem uma expectativa, né, dele ser conectado até Custódia, né, que até onde ele ficou pronto, né, mas tanto ele como o da Bioceânica, que a gente falou que está até mais embrionário, né, que não tem essas conexões, não tem ainda orçamento em andamento, eles têm algumas ameaças desse contexto, né, de falta de orçamento, contexto político local, global, empresarial. O que é que o poder público estadual, né, seja de Pernambuco ou dos outros estados aqui do Nordeste, pode fazer para viabilizar esses projetos, né? Seja ele central, né, ou não, mas só que eles são importantes aqui para essa competitividade regional. O que é que cabe ao poder político para viabilizá-los? Veja, a Bioceânica, ela vai ter um investimento privado fundamental, né? E o trecho da Nordestina, que também vai se consolidar, é investimento privado. Porque o contexto do investimento público é um contexto muito adverso. Então, a gente está numa discussão macro de combater a inflação segurando o gasto público. E na segura do gasto público é a conta de investimento que termina pagando a conta. Então, o percentual de investimento que a União tem hoje para realizar é muito pequeno, tá certo? É muito menor do que a gente já fez em vários outros momentos. E a conjuntura é adversa para você ficar apostando coisas estratégicas em cima de uma variável que está tão controlada como o investimento público. Por isso que investimentos privados tenderão a ter maior dinamismo, né? E talvez a gente possa botar esse dinheiro público em alternativas também muito positivas para Pernambuco, né?
Para mim, o papel do governo nesse debate é fazer alguns estudos, por exemplo, esse estudo de viabilidade dos próprios novos trechos da Transnordestina, porque agora saiu o setor privado. Uhum. Quem está fazendo esse trechinho é o setor público, numa conjuntura adversa do gasto público para investimento. Então, essa discussão econômica que eu acho que também falta na Transnordestina, né? Uhum. Eu acho que a discussão ficou muito na mão dos engenheiros, Sim. tá certo? E pouco na mão dos economistas, tá certo? Então, acho que a pergunta da viabilidade econômica, para mim, é a pergunta-chave. Então, se a gente tivesse que apostar, eu apostaria em estudos de viabilidade econômica de novas iniciativas na área de infraestrutura, né? Inclusive essas que a gente está falando. Para mim, esse é o papel estratégico, porque o governo do Estado não vai ter dinheiro para fazer isso, né? Uhum. Então, é articulação política e patrocínio de estudo que eu vejo. A gente até tem falado muito sobre isso, né? Que mesmo que ela volte, né? E está sendo tocada pela infra, é uma outra ferrovia, né? Não é mais outra. aquela pensada Não. inicialmente, especialmente pelo minério de ferro, né? Que vão para o Ceará. Então tem que ter uma outra estratégia aqui para ela ser competitiva, né? E ser viabilizada que aqui em essa é a Pernambuco. pergunta hoje, né? Se Uhum. não é isso, que tipo de atividade econômica viabilizaria um trecho como esse? Até para a gente fomentar as atividades econômicas que podem gerar no futuro carga para isso, tá certo? Uhum. Então, para mim, pode ser o meu viés de economista, mas é isso que eu acho que seria privilegiado, né? Professora, se a senhora estivesse hoje desenhando uma política ferroviária para o Nordeste, quais seriam as suas prioridades? Eu acho que essas que estão aí mesmo. Não teria nada novo, não, tá certo? Essas duas ferrovias em andamento, né? Uma discussão da viabilidade delas duas e para que elas saíssem do papel. Eu acho que já é uma pauta interessante do ponto de vista de ferrovia. Eu gastaria minha energia com outras perguntas, Uhum. com outras questões onde eu acho que Pernambuco tem uma contribuição a dar ao país. Vou dar uma recente, não é? A produção cultural. Sim. Então, quando a gente vê a produção cultural de Pernambuco, isso é um motor de crescimento fantástico, tá certo? Então, a economia criativa para o Nordeste e para Pernambuco tem que estar na pauta. A gente fica discutindo ferro e grão, não é? E a energia da economia cultural é que gera emprego, é que mexe a economia, é que dá visibilidade, é que nos leva para o mundo. Então, me dá uma angústia assim, ver um potencial tão grande de um lado e uma ênfase tão grande no que a gente não é forte, entendeu? Uhum. Com mudanças que aconteceram em Pernambuco, que são hoje a agenda mundial, não é? Que não é Pernambuco, é todo o semiárido, mas hoje tem um debate muito importante econômico, que é a estrutura produtiva do bioma Caatinga, que é uma estrutura produtiva que foi desmontada, a que era secular. Uhum. Você tinha gado, algodão, policultura, dentro da mesma propriedade. O algodão sumiu. Uhum. E no que ele sumiu, esse tripé afundou. Então, hoje, tem toda uma discussão muito rica sobre a economia no bioma Caatinga, que é para você dizer que tipo de produtos novos você tem potencial. E é uma discussão que dialoga com o debate ambiental mundial, porque nós temos o único bioma Caatinga do mundo, tá certo? Com as características que a gente tem. Então, a resposta tem que ser nossa. Uhum. E há potencialidades muito interessantes. A gente nunca olhou para a flora do semiárido, a gente olhava para o chão do semiárido. Uhum. Se eu lhe pedir uma foto do semiárido, é aquele solo rachado que nos caracteriza. Agora a gente está olhando para as plantas. Então, e está vendo que tem um potencial importante na vegetação do semiárido para produzir fármacos, por exemplo. Tá certo? Então, eu acho que esse é o debate, puxar para mudanças que estão acontecendo e potenciais novos que a economia da região e de Pernambuco estão se tornando evidentes, né? Que não era da nossa agenda, mas que estão chegando para a nossa agenda, né?
Isso ficou muito claro para mim naqueles debates que a TGI coordenou sobre Pernambuco, né? Como era interessante que vocês davam um tema e daqui a pouco vocês recolhiam outras oportunidades, não é? Uhum. Então, isso também me mostra que aquele rumo do debate é importante para Pernambuco, né? Sair da mesmice, olhar para o que está acontecendo de novo e ver que a gente tem potencial para fazer o novo. E fazer o novo com a dimensão ambiental presente, que é isso que o mundo está pedindo hoje, não é? Então, grande parte da nossa caatinga desertificou. Uhum. Então, o que a gente usou, a gente depredou. Então, como é que reintroduz uma atividade que não acabe com a natureza e que, ao contrário, dialogue com a natureza, é uma pergunta fundamental. Professora. Inclusive, essa sua fala sobre a questão cultural, né? A senhora fala isso há muito tempo, né? Muito Quando eu tempo. vejo aqui os antigos projetos aqui do Pernambuco Competitivo, aqueles livros ali de discussões antigas, a senhora já falava isso. Porque hoje falar isso, professora, quando a gente tem um agente secreto na boca do Oscar, é muito fácil, né, professora? Mas ele é simbólico. Sim, com certeza. Porque não é ele só. Se você olhar ele é um sintoma desse potencial, dessa latência que tem aqui, né? Uhum. E ele está dizendo isso com muita clareza, né? O filme está dizendo isso. Uhum. Com certeza. Mas não é só o filme, não. Tem muita coisa, né? A senhora fala muito sobre essa questão da música local, né? Das festas, né? De todo esse atrativo cultural, né? Que Pernambuco tem, né? Que os turistas já se encantam, apesar de todos os nossos problemas aqui. E gera emprego e gera renda distribuindo. Não é uma renda concentrada, que é outra vantagem. Uhum. E conectado com um DNA local, né, professora? Que a gente gosta e sabe fazer, né? Professora, voltando para a questão das ferrovias, né, uma pergunta final. A senhora tem já um tempo provocado, né, essas discussões, né, junto ao Ministério, né, da discussão desse espaço aqui do Nordeste, logístico. A partir dessas suas provocações, o que é que a senhora acha que o governo já repensou ou já reincluiu o Nordeste dentro dessa discussão? Embora eu entenda que a senhora apontou, né, que para Pernambuco ela não é necessariamente tão prejudicial quanto a gente imaginava, né? Mas a partir das suas discussões, o que é que a senhora acredita que já pelo menos no papel entrou? Nem se não saiu do papel, mas pelo menos entrou no papel. Não, a mais importante é essa, não é do trechinho que liga com a Norte-Sul. Então, se propor a colocar isso no PPA e a dizer que vai analisar a viabilidade econômica é uma coisa que eu acho importante, não é? Tem algumas dúvidas que se tem impactos negativos, acho que a gente tem que olhar também prováveis impactos negativos, mas entrar nessa discussão eu acho que foi uma coisa importante para Pernambuco, entendeu? E para o Nordeste Oriental também. Olhando para o Pernambuco perspectiva, a senhora já citou aí o potencial da gente desenvolver, né, pesquisas, né, e o potencial da Caatinga. A senhora destacou essa questão cultural. Tem algum outro aspecto que a senhora destacaria assim, como central nessa discussão, professora, do novo ciclo de desenvolvimento de Pernambuco, que a senhora podia destacar aqui para a gente encerrar a nossa conversa de hoje? Veja, eu acho que a indústria. Eu acho que a gente devia colocar a indústria de novo numa pauta importante, porque, vê, um grande potencial do Nordeste recente e de Pernambuco é produção de energia. Porque nós somos hoje um grande produtor de energia, mas tem um risco nessa oportunidade, é que a gente vai virar exportador de matéria-prima. Energia é uma matéria-prima. A gente pode aproveitar isso para, em vez de só exportar energia, a gente usar a energia barata, abundante e nova que a gente tem para trazer atividades econômicas. Então, acho que esse é um debate crucial para o Nordeste e para Pernambuco. Então, por exemplo, a gente fica discutindo ferrovia e a política industrial do Brasil não tem foco no Nordeste. Essa é outra crítica que de vez em quando eu tenho que fazer. Porque, apesar de todo o esforço que a gente tem feito, quando a gente olha no que está sendo aprovado, a presença do Nordeste é muito reduzida. Então, é um tema importante, assim, o futuro da indústria em cima de outras atividades econômicas e de um ativo novo, que é ser um grande produtor de energia limpa e barata, né? Então,
a gente termina botando data center, não é? Mas as oportunidades precisam ser procuradas, não é? Que tipo de atividades econômicas a gente pode trazer para cá, não é? Ao invés de somente botar energia num navio ou num cabo submarino para mandar para o exterior. Então, eu considero que isso hoje é um debate central para Pernambuco, usar esse potencial que a gente tem, não é? Ok, estamos encerrando o nosso programa de hoje. Agradecemos muito a professora Tânia Bacelar, que sempre traz essa palavra muito otimista, né? Que às vezes a gente faz a discussão econômica, né, professora? Só vê o problema, mas eu gosto de conversar muito com a senhora, que a senhora sempre traz uma alternativa, né? Um caminho diferente que às vezes a gente não está enxergando, né? E discussões sempre muito relevantes. Então a gente agradece muito a sua participação no Pernambucast. E se você está assistindo no YouTube, essa entrevista ela também vai servir para uma reportagem da gente. A gente vai colocar também um link aqui na descrição do vídeo. Então agradecemos muito a todo mundo que nos acompanhou nesse episódio de hoje. Se você deseja mandar comentários, críticas, sugestões para o Pernambucast ou para a revista Algo Mais, você pode enviar para o e-mail da nossa editora, claudia@algomais.com, ou falar com a gente também pelas nossas redes sociais. Grande abraço e até o próximo episódio.